Olá, pessoal. Eu espero que estejam todos bem, conseguindo fazer as atividades, né? Ah, as leituras aí que a gente tem indicado para vocês. Nessa vídeo, então, eu quero falar um pouco sobre esse período que nós estamos estudando agora, que é o período socrático. Deixa eu abrir aqui até o livro com vocês, né? Que é o PDF que eu deixei com vocês aí em torno de 2 semanas, para a gente situar um pouquinho o contexto histórico do que nós estamos trabalhando agora, né? Então, deve já estar abrindo aí para vocês. Não, aqui está como capítulo 12, mas vocês receberam o PDF aqui desse livro que nós não temos na escola, né? Então, só resgatando um pouquinho, lá no período pré-socrático, nós lembramos que o principal foco dos filósofos era entender qual é a arquê, qual é o princípio, qual é a origem de todas as coisas, né? Então, o objeto de estudo principal era a physis, que é a palavra grega para natureza. A partir de agora, quem já leu com atenção aqui a introdução do pensamento clássico e helenístico, que se inicia, né, no período socrático, percebeu que a atenção dos filósofos muda, e muda, sobretudo, devido à contribuição do Sócrates. Então, Sócrates é o grande divisor de águas aí na história da filosofia, por isso que nós temos, então, o período pré-socrático e o período socrático, que é esse que nós estamos começando a estudar a partir de agora. Então, aqui, esse primeiro parágrafo, ele é importante, né, para vocês compreenderem, deixa eu ver se eu consigo aqui até dar um destaque, acho que não dá aqui. Mas veja só, então, a partir do século V a.C., a atenção dos filósofos gregos sobre o tema da physis, ou natureza, reduziu-se. Então, lá no início do ano, no primeiro trimestre, eu passei para vocês aquelas várias divisões da história da filosofia. E lá já estava informado que o período socrático ele se inicia justamente a partir aí do século V, né, e vai até o século IV a.C. É um período que tem apenas um século de duração, mas que tem grandes pensadores aí importantes para tudo aquilo que vai se desenvolver na posteridade da história da filosofia. Então, nós temos aqui a informação de que a natureza deixa de ser o centro das atenções a partir do século V, pela contribuição do Sócrates, como eu falei, e o grande interesse passa a ser agora os seres humanos. Então, se a gente quiser ilustrar, é como se a gente estivesse dizendo o seguinte, que no primeiro período da história da filosofia antiga, se queria compreender a origem de tudo. E agora, nesse segundo período da história da filosofia antiga, se quer compreender como que tudo funciona. E para compreender como que tudo funciona, é necessário investigar o principal ser, digamos assim, né, ou criatura, como quiserem, do mundo. E desde a antiguidade se tem o ser humano como o ápice da natureza, né, o ápice do nosso mundo natural. Então, compreendê-lo, estudá-lo nas suas várias dimensões, significa, portanto, compreender como que o mundo funciona. Então, por isso que com a contribuição do Sócrates, ao colocar os seres humanos no centro das atenções filosóficas, 3 áreas surgem, né? E mais à frente a gente vai ver isso com mais calma, mas já estou aqui antecipando. 3 áreas surgem da filosofia, 3 disciplinas filosóficas que são extremamente importantes até hoje. Porque, veja, quando nós estamos falando de uma primeira dimensão, está aqui no parágrafo, né, que se refere à relação dos seres humanos com os outros seres humanos, entre si,
nós estamos falando da vida política e social das pessoas. Quando nós falamos da relação do ser humano consigo mesmo, nós estamos pensando numa dimensão ética, né? O ser humano refletindo a respeito da sua própria conduta, do seu próprio comportamento, a respeito de sua ação, se sua ação é justa ou injusta, correta ou incorreta, e assim por diante. E quando nós falamos da relação do ser humano com a natureza e com o mundo em geral, como está aqui, nós estamos falando de teoria do conhecimento. Então vejam que há três áreas que começam a ser sistematizadas, desenvolvidas e aprofundadas a partir aqui do período socrático, a partir então do pensamento clássico até o período helenístico que nós veremos mais à frente. Então, filosofia política, ética e teoria do conhecimento, ok? Isso é extremamente importante aí nesse período. Então, aqui estão algumas questões filosóficas, né, que interessam nesse contexto histórico, que vocês aí leem com alguma tranquilidade, e é também um período em que a política ateniense ela está a todo vapor, né? Eu não vou gastar tempo aqui com vocês fazendo a leitura, porque isso vocês conseguem fazer tranquilamente, apenas ressaltar que a partir de diversos governos, né, está aí falando do Drácon, do Solon, do Clístenes, e, sobretudo, dando um destaque para o Péricles, que é até hoje reconhecidamente um dos grandes governantes, né, que a Grécia possuiu nesse contexto histórico, a partir de diversas reformas e aprofundamento da polis grega, nós tivemos aí uma contribuição significativa para isso que hoje nós entendemos por democracia. É claro que a nossa democracia atual, representativa, ela é bem diferente da democracia grega, né? Bem diferente no sentido de como ela funciona. É claro que a ideia principal de que o Kratos, o poder, né, deve estar nas mãos do povo, que é a palavrinha demos, ela permanece. Mas o modo como isso funciona é um pouco diferente pelo seguinte: a ideia que se tem de cidadão na Grécia Antiga era completamente diferente da ideia que nós temos de cidadão hoje. Então, na Grécia Antiga, vocês já estudaram isso um pouquinho em história, né? Cidadão é o homem, adulto, filho de gregos, proprietário de terras. Então, é um grupo, a gente consegue dizer isso, sem medo de errar, é um grupo bastante restrito da sociedade, da polis, né? As mulheres não tinham direitos civis, políticos, não eram consideradas cidadãs. Os jovens, adolescentes também não. O estrangeiro que vive na Grécia, que vive em Atenas, muito menos. O escravo, então, nem se fala. Então, cidadão é essa pessoa, né? Homem, adulto, filho de gregos e proprietário de terras. Esse é o cidadão livre ateniense, que é aquele que tem a possibilidade de ir nas grandes praças, nos grandes centros e discutir sobre as questões da polis. Aquilo que interessa, né, a polis. E aí nós temos uma outra questão importante. A política, tal como hoje, né, nesse período se dá a partir de assembleias, de deliberações, de escolhas, de decisões e, portanto, do uso da argumentação. Então, nós temos uma mútua contribuição aí do desenvolvimento da polis para o aprofundamento da filosofia e da filosofia para o desenvolvimento da polis. Porque se tem algo que se torna fundamental para o filósofo, né, e para a filosofia de maneira geral, é o uso da argumentação.
é a construção de um discurso para defender uma determinada ideia, um determinado pensamento. Então, nesse cenário, nesse contexto, surgem figuras aí que vão se tornar inimigas do Sócrates, que são os sofistas. E por que que eles se tornam inimigos? Claro, e aí não só do Sócrates, mas também depois do Platão, do Aristóteles. Porque os sofistas, eles valorizam tanto a argumentação, tanto o discurso, que deixam à margem disso aquilo que o Sócrates concebe como verdade. Os sofistas, eles são céticos. O que que isso significa? Que eles não acreditam que exista uma verdade absoluta sobre as coisas. O Sócrates acredita nisso, que há uma verdade a respeito do que é a justiça, que há uma verdade a respeito do que é a liberdade, que há uma verdade a respeito do que o político deve fazer. Os sofistas não acreditam na existência de uma verdade única e absoluta sobre as coisas. E justamente por isso focam tanto no discurso. O que importa é a argumentação. O que importa é convencer o seu ouvinte daquilo que você deseja. Então, eles eram experts em persuadir, em manipular, em influenciar o pensamento das outras pessoas. A gente não pode esquecer daí que, nesse contexto, só fazendo um parênteses para voltar aqui aos sofistas, eu quero destacar pelo menos dois, né? É ressaltar que, nesse contexto, então, em que a filosofia contribui a partir do desenvolvimento da argumentação para também o aprofundamento da democracia, da polis, os gregos são aqueles que contribuíram conosco com o princípio da isonomia, né, que vocês devem ter lido aqui no texto e eu espero que tenham prestado atenção. Ou seja, essa ideia que nós temos hoje de que todos os cidadãos são iguais perante as leis, quem desenvolve isso são os gregos. Né? Essa ideia de que não importa a sua posição social, não importa a sua função ou a sua profissão, todos os cidadãos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres perante as leis. Então, os gregos desenvolvem esse princípio que permanece até hoje de maneira inalterável, né, na nossa democracia. É claro, a gente consegue discutir até que ponto esse princípio ele se realiza no âmbito da nossa vida prática e até que ponto ele está apenas no campo da teoria. Mas o fato é que ele está, obviamente, no campo e no âmbito da legislação enquanto uma garantia. Todos têm os mesmos direitos, todos têm os mesmos deveres. E justamente por isso havia a ideia, né, de que o cidadão, e todo cidadão ateniense, grego, né, tinha o direito de utilizar a palavra, né? Tá aqui. Então as discussões se davam na chamada ágora, principal praça pública da cidade, onde todos os cidadãos se reuniam em assembleia. Então, mais do que apenas como hoje na democracia, o cidadão tem direito ao voto em eleger um determinado representante, na democracia grega o cidadão ele tem direito à palavra. Então, dentro de um determinado tema, dentro de um determinado conteúdo, ele tem a possibilidade de expressar a sua opinião e expressar os seus argumentos, apresentar, né, as suas ideias diante daquilo que se está decidindo, diante daquilo que se está buscando definir enquanto norma de ação para o povo grego. Pois bem, então voltando aqui aos sofistas, nesse cenário, como eu falei, nós temos esses caras. Então eles eram professores, viajantes que vendiam seus ensinamentos, utilizavam a exposição e o monólogo como método de ensino. Então eles eram professores de retórica. O que é a palavra retórica significa? Hoje utiliza-se muito a palavra oratória, né? Tem aí um sentido semelhante, né?
Então, a retórica nada mais é do que a arte, a técnica de discursar, de falar, de persuadir os outros. E é isso que interessava aos sofistas. A vitória para eles, se a gente quiser pensar dessa maneira, era convencer o seu ouvinte daquilo que eles queriam. Se aquilo que eles queriam correspondia ao que o Sócrates entendia enquanto verdade ou não, é outra história, é outro problema, né? Então, eles não tinham essa preocupação, porque, como eu já falei, eles não têm a ideia e a crença de que há uma verdade única sobre as coisas. Por isso que aparece aí no texto a noção de que eles tinham uma posição relativista a respeito das coisas. Ou seja, a verdade depende de cada um, depende de cada sujeito. Bom, então eu quero aqui compartilhar com vocês hoje a posição, né, o pensamento filosófico de dois sofistas. Deixa eu abrir aqui com vocês para mostrar isso, tá? Eles aparecem aí no nosso livro, inclusive, mas eles aparecem aí no nosso livro, né? Mas eu quero ressaltar alguns outros detalhes aí do pensamento desses autores. Então, o primeiro sofista que aparece aí no nosso texto base é o Protágoras. Bom, quem é esse cara, né? Vamos aprender um pouquinho a respeito dele. O Protágoras, ele era alguém que procurava melhorar os seus alunos, os seus discípulos, né? A questão da escolha. Então, a palavra deliberar aí significa decisão, escolha. E a escolha, ela era entendida nesse contexto histórico enquanto virtude, enquanto qualidade. Então, tem aqueles que sabem muito bem tomar decisões e aqueles que não sabem. O Protágoras, a partir do seu pensamento, buscava ensinar, né, essa virtude, essa qualidade para os seus discípulos, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. O que a gente quer dizer com vida pública e vida privada? Tanto na dimensão da política, vida pública, quanto na dimensão da ética, vida privada. Então, ele é o primeiro e um dos maiores representantes do movimento sofista desse período. E a frase muito conhecida dele até hoje, né, é de que o homem é a medida de todas as coisas. Poxa, que pena que a gente não está na nossa aula presencial, porque isso aí poderia gerar bastante debate, discussão, a gente conversaria, né, e problematizaria bastante coisas, mas de modo bastante resumido, o que significa dizer que o homem é a medida de todas as coisas? O Protágoras está querendo afirmar, tal como o bom sofista que ele é, que todas as coisas são aquilo que cada um diz que elas são, ou melhor, aquilo que cada um percebe que as coisas são. Então, o que é, vamos pensar aí num exemplo, o que é a liberdade? A liberdade é aquilo que cada homem define que ela é para si. O que é a felicidade? A felicidade é aquilo que cada um também compreende para si que ela é. Então, o homem, o sujeito, né, que pensa, que reflete, é que define o que as coisas são e define de maneira subjetiva, ou seja, define de maneira particular, de maneira individualizada. Por isso que nós temos com o Protágoras a propagação de um humanismo, de um subjetivismo. O próprio ser humano, subjetivismo aí quer dizer que depende do sujeito, né? Então, o próprio ser humano é que define tudo aquilo que ele precisa definir para si, tanto na esfera pública quanto na esfera privada,
que pertence, portanto, né, ao âmbito da sua vida completa, como um todo. Então, o humanismo e o subjetivismo aí do Protágoras, né, desse primeiro sofista, e aí é importante a gente entender que os sofistas eles não têm um pensamento único, eles têm algumas características que são semelhantes a eles. Por exemplo, o ceticismo, né, a ideia de que não há uma verdade, por exemplo, a questão da retórica, mas eles, no âmbito da ética, da política, do conhecimento, possuem posições distintas e ênfases diferentes, né? Então, o subjetivismo do Protágoras explica o real sem apelo ao transcendente. O que que significa isso? Sem apelar a uma divindade, a um Deus, que era também muito comum na época que eles vivem. Então, eles buscam explicar a realidade do mundo a partir do seu próprio pensamento particular. Veja que, de algum modo, eles estão também enfrentando a mitologia, que é lá o que os pré-socráticos também já fizeram, né? As coisas, então, elas são como nos parecem ser, enquanto sujeitos que olham para o mundo e as percebem. A realidade, portanto, é isso que a frase "o homem é a medida de todas as coisas" quer dizer de maneira aí bastante resumida e panorâmica, né? A realidade é dependente da percepção de cada sujeito. A realidade não é aquilo que uma narrativa, um relato, um mito menciona, de uma única noção a respeito dela, ela é dependente da percepção de cada um. E como cada um tem uma percepção distinta, então nós temos vários conceitos, várias ideias e vários pensamentos a respeito das coisas. Ou seja, a verdade, se a gente quiser usar aqui essa palavra e colocar entre aspas, né? A verdade ela é relativa. Ela é relativa no tempo, ela é relativa no espaço, ela é relativa para cada sujeito. Bom, para cada sujeito eu acho que já está claro, né? Porque eu estou falando o tempo inteiro. Cada um define para si aquilo que é ser feliz, aquilo que é ser livre, como que a política deve funcionar, como que nós devemos agir do ponto de vista ético, cada um define para si. Mas o que que significa dizer que a verdade é relativa no tempo? E aqui tempo, então vocês pensam tempo histórico. Ou seja, aquilo que se concebe como verdadeiro pela maior parte das pessoas hoje, em pleno século XXI, não é o que se concebia como verdade há 3 séculos atrás, ou lá na Idade Média, né, ou na Antiguidade. A verdade, ela ao longo do tempo é transformada, é mudada, né? Então, ela é relativa em relação às várias épocas históricas. Mas, no mesmo tempo histórico que a gente está, ela também é relativa no espaço. E aqui a gente pensa no âmbito territorial, né? Então, no mundo ocidental se tem uma compreensão a respeito da vida e como ela deve ser vivida. No mundo oriental existe outra perspectiva. Então, a verdade ela é relativa também, mesmo no mesmo tempo histórico, de maneira espacial, cultural, devido à influência, enfim, das religiões, né? E assim por diante. Acho que até aqui tranquilo, né? Depois, havendo dúvidas, vocês podem me escrever. Bom, o que que então é a grande contribuição do Protágoras com todo esse pensamento relativista, subjetivista, né, que ele possui em torno da verdade, sobretudo? Ele tem uma contribuição muito importante, né, no campo da política, porque veja, ele defende então, a partir do seu relativismo, né, que há sempre mais de um ponto de vista legítimo sobre qualquer questão. Essa é a tese central do Protágoras.
na política. Veja só, pessoal, para ressaltar, vamos ver se eu consigo dar um destaque, né? Ele não está dizendo que há sempre duas ideias sobre uma determinada coisa, ou que há sempre vários pontos de vista. Ele está dizendo que há sempre mais de um ponto de vista legítimo. O que que significa essa palavra legítimo? Que está muito bem justificado esses pontos de vista, que tem uma argumentação consistente, que tem um discurso sólido, que ambos podem, né, e devem ser aceitos, já que são legítimos. Só que esses pontos de vistas legítimos, eles podem ser totalmente antagônicos, totalmente contraditórios. E aí, como que se resolve, né? Volta para aquilo que nós estávamos falando lá no início, de que a persuasão, né, a, o uso da retórica se torna importante para estabelecer um consenso. Porque imagina se lá na Ágora, né, na grande praça ateniense, duas pessoas, dois cidadãos apresentam duas ideias legítimas a respeito de um determinado problema, mas no final das contas tem que se eleger uma ideia apenas para lidar com aquela dificuldade da polis, né? Então vai se fazer o uso da persuasão. E aí, nesse sentido, a superação, para a gente finalizar aí o tópico do Protágoras, a superação das divergências e a convergência de interesses e objetivos é possível com a contribuição da retórica e da dialética. E dialética que nós entendemos como um diálogo crítico, e que vai ser uma estratégia também defendida de maneira significativa pelo Sócrates, que veremos aí mais à frente. Então, a retórica, no final das contas, né, o discurso, a argumentação, é a solução para esse conflito de interesses e de ideias legítimas no âmbito da política para o Protágoras. Então é importante vocês entenderem as ideias que ele possui. Vocês podem discordar à vontade dele, mas compreender o pensamento dele justamente para aquilo que nos interessa na nossa avaliação de daqui a algumas semanas, tá? Outro sofista que nós temos é o Gorgias. O Gorgias também é um dos grandes sofistas aí do período antigo, e ele é alguém que vai, de alguma maneira, enfrentar, de alguma maneira, não, ele vai enfrentar um problema que apareceu lá no período pré-socrático, e acredito que vocês ainda se recordem, que é o problema da tese mobilista do Heráclito e da tese imobilista do Parmênides. Ou seja, o Gorgias concentra o seu pensamento sofista na questão da teoria do conhecimento, né? Então ele é considerado aí um dos maiores oradores e mestres de retórica de sua época, um dos principais representantes do ceticismo absoluto, porque como vocês vão aprender lá no segundo ano, em teoria do conhecimento, existem alguns tipos de ceticismo. E ele faz parte, então, do ceticismo, da escola cética, né, mais radical. Ou seja, ele defende que é impossível conhecer, que é impossível a verdade absoluta sobre as coisas. Então, ele contrapõe a doutrina, sobretudo, do Parmênides. Bom, e o que a doutrina do Parmênides, lá no período pré-socrático, defendia, né? O Parmênides defendia que o ser é e o não ser não é. Lembram? Era a tese imobilista. Aquilo que o movimento, a mudança para o Parmênides era uma mera ilusão. A arquê do universo não podia ser buscada no âmbito da mudança, da transformação, teria que ser buscada naquilo que permanece. E aquilo que permanece é o ser. E por ser aqui, nós podemos até entender
a essência das coisas, né? O ser de cada coisa no mundo. Então, o ser é isso que nós temos que buscar conhecer para explicar a realidade da diversidade de coisas que há no mundo. Aquilo que muda o tempo inteiro é o inexistente, né? A gente não pode pensar a respeito daquilo que não existe. Porque, se vocês recordam, o Heráclito dizia lá que o ser nada mais é do que o vir a ser. O vir a ser, bom, o vir a ser não passa de um não ser aqui para o Parmênides. É apenas uma projeção, é apenas uma possibilidade. E, como possibilidade, não é algo real. Portanto, não faz sentido a gente fundamentar uma teoria, segundo o Parmênides, em uma coisa que não é. Ok? Bom, então o Gorgias vai fazer uso de três argumentos para contrapor a esse pensamento aí do Parmênides, tá? Ele, em primeiro lugar, vai dizer que, olha, os filósofos pré-socráticos, sobretudo o Parmênides, está buscando a essência do ser, né? Qual é a arquê do universo, o princípio de todas as coisas, qual é o ser que origina tudo que nós temos no mundo, mas o fato é que o ser não existe. O ser não passa de uma mera ilusão. Essa é uma tese forte do Gorgias. Vocês estão procurando uma coisa que não é. Mas aí ele, ainda sendo generoso, vai pensar na possibilidade da existência do ser, né? Num segundo argumento, a gente já vai vê-lo. Veja só, se o não ser não é, como o Parmênides diz, então ele vai usar o próprio argumento do Parmênides para contrapor ele, para refutar ele. Se o não ser, como o Parmênides diz, não é, então ele é alguma coisa. Bom, o que que o não ser não é? Ou melhor, o que que o não ser é? Ele é o inexistente. Para a gente falar que ele é o inexistente, a gente tem que reconhecer que, em algum sentido, existe isso que o Parmênides está dizendo que não é, né? Agora, se faz sentido a gente raciocinar que o não ser é alguma coisa, então seria legítimo também pensar o oposto do ser. Olha como ele inverte a argumentação do Parmênides. A tese do Parmênides é: o ser é e o não ser não é. Aquilo que existe está dado, está aí no mundo e sobre isso a gente pode falar. O que não existe, nós não podemos pensar, nós não podemos dizer, segundo o Parmênides. O Gorgias está invertendo isso. Ele está dizendo: olha, quem não existe mesmo é o ser. O ser não existe. Porque, se você está dizendo que o não ser não é, então ele é alguma coisa, ele é o inexistente. E se o não ser é alguma coisa, eu posso pensar que o ser é que não é. Logo, se o ser não é, nada existe. Veja aí o ceticismo absoluto, então, do Gorgias. Se o ser não é, nada existe. Não tem nada para a gente conhecer. Não tem nada para a gente definir como arquê do universo, né? Como princípio de todas as coisas. Bom, mas vamos supor um segundo passo. Ainda que existisse o ser, eu não poderia conhecê-lo, porque a gente está pensando enquanto ser essência das coisas. Não tem como nós sabermos, né, qual é a essência do ser humano, qual é a essência de um animal, de uma planta. A palavra essência, ela é muito forte para o Gorgias, né, e para os pensadores aí antigos. Então, realidade, pensamento e linguagem são dissociados. Nem sempre aquilo que está no pensamento existe na realidade. Nem sempre aquilo que a gente diz pela linguagem existe de fato no mundo real. Tanto é que a gente tem lá, inclusive na mitologia, várias figuras que nós podemos dizer, que nós podemos pensar, mas que nós não vemos no mundo real, né? Então, nem tudo que nós pensamos existe. As coisas que aparentemente existem
não podem ser objetos do pensamento, segundo Gorgias. Mas ele faz ainda um último passo. Ainda que eu pudesse conhecer, eu não poderia comunicar, né? Ainda que eu pudesse alcançar a essência das coisas, eu jamais poderia, de fato, né, e com alguma propriedade, expressar isso aos outros. No fundo, o Gorgias aí está fazendo uso da ironia, né? Porque, veja, se ainda que o ser fosse existente, ainda que fosse conhecido, a linguagem não daria conta do próprio pensamento, eu não conseguiria convencer o outro daquilo que eu digo que conheço. Ora, no fundo, isso acontece porque eu não conheço. Essa é a lógica do pensamento aí do Gorgias. Tudo aquilo que eu não consigo comunicar, tudo aquilo que pela linguagem eu não dou conta de explicar, por mais que eu queira ter a sensação de que conheço tal coisa, no fundo eu não conheço. Então ele volta, né, na realidade aí para o primeiro argumento. Isso acontece porque no fundo o ser não existe. Então, nessa vídeo de hoje era isso que eu tinha para colocar para vocês, né? Eu sei que há alguns argumentos aí que não são assim tão rápidos e de fácil compreensão. Então revejam a vídeo, né? Se for necessário, para fortalecer bem aí as ideias desses dois sofistas, né? E dos sofistas de maneira geral e também sobre esse contexto histórico que rapidamente aí eu mencionei para vocês, tá? E fiquem atentos aí às postagens, pessoal. Leiam elas sempre integralmente, vejam os anexos, né? Uma vez e outra eu tenho percebido um e outro aluno não acompanhando aí aquilo que a gente escreve integralmente, tá? Então tomem cuidado com isso. Qualquer coisa, me escrevam, e eu já adianto que o contato mais fácil, mais rápido para vocês tirarem alguma dúvida é com o líder da turma. Então, vocês podem colocar a dúvida de vocês para o líder da turma, o líder tem o meu contato, né, ele coloca para mim, então eu consigo responder com mais rapidez vocês, tá? Que ali pelo Classroom, ainda mais quando vocês mandam mensagem dentro de uma atividade particular, eu só vou ver o comentário de vocês quando fizer a correção da atividade. Então, isso pode levar 1, 2 semanas, dependendo da atividade, né? Se for uma dissertação, até mais tempo, porque peço aí a compreensão de vocês, tá? São 25, 30 alunos por turma, 18 turmas, né? Lendo texto um por um é demorado, às vezes, tá, pessoal? Então, façam isso, contatem o líder, ele faz contato comigo e a gente consegue resolver alguma dúvida com mais rapidez e com mais facilidade. Beleza? Então, era isso que eu tinha para falar hoje com vocês, tá? Espero que estejam aí bem, se cuidando, e tomara que a gente possa retomar o quanto antes aí as nossas atividades, tá certo? Um abraço, bons estudos e boa semana. Valeu!